Professor, o senhor falou aí, falando aí da questão da diminuição da pobreza, o senhor falou do governo Sarney, do governo Fernando Henrique. Eu queria aproveitar o gancho porque a gente falou tanto do Lula no bloco anterior, falar um pouco do Fernando Henrique Cardoso. Foi seu colega de SEBRAP durante muito tempo, uma pessoa que o senhor conhece bem. Queria que o senhor falasse dele como homem, na sua opinião, e como presidente. Qual a sua avaliação? Olha, eu fui colega do Fernando Henrique Cardoso durante 12 anos, no SEBRAP. Ele era o líder indiscutível daquele grupo. Eu diria o seguinte, que o presidente se esqueceu daquilo que o sociólogo sabia. O sociólogo sabia que não há economia capitalista sem Estado. O sociólogo sabia que todas as potências industriais e desenvolvidas do mundo salvo a Inglaterra, foram uma construção conjunta de mercado e Estado. Todas, sem exceção. A Inglaterra é a única exceção porque foi a primeira. E você não pode comparar a primeira com nenhuma. Mesmo os Estados Unidos, que a louvação liberal é um engano. Os Estados Unidos, metade do território dos Estados Unidos tem nome espanhol, quer dizer, tomado do México. Os Estados Unidos tinham em seu território culturas autóctonas, para não chamar indígenas, não é? De elevado grau de desenvolvimento. Eles mataram simplesmente as nações indígenas. Mataram. De modo que os Estados Unidos não são exemplo para nada. Todos os países têm em seu DNA um componente de violência que é inescapável. Professor, não resisto a fazer a seguinte pergunta. Falou que o senhor disse que o Lula não era nem de direita nem de esquerda. O Fernando Henrique foi de esquerda? Foi, sim. Foi. Fernando Henrique foi de esquerda, eu o conheci, era um homem de esquerda. Ele foi até do Partido Comunista, gente. Não. Foi. Foi sim. Foi sim. Foi do Partido E ele Comunista. deixou de ser professor depois que Chico, chegou no poder? Ainda no SEBRAP, eu acho que não. Bom, Foi. Ivana, Agora, Chico, como... pergunta só para ele. Se o Fernando Henrique deixou de ser de esquerda depois que chegou ao poder? Não, já tinha deixado É antes. que eu queria perguntar um pouco mais, inclusive, assim, não só do deixado. Fernando Henrique, Chico, mas assim, como que um centro que nasceu aglutinando intelectuais de oposição, como era o SEBRAP, né? Aliás, o Fernando Henrique foi fundador do SEBRAP. Como é que ele virou uma coisa muito diferente hoje, mas principalmente assim, ele gerou um presidente, o Fernando Henrique, que privatizou tudo que havia de produtivo no setor estatal, né? E quer dizer, nesse sentido, ele completou, inclusive, o que o Collor não conseguiu fazer. Como é que tu acha que se deu isso? Quer dizer, o Fernando Henrique, se ele foi de esquerda um dia, do partido eu não sabia. Ele foi. Mas, de esquerda ele se dizia. Não, ele foi do Partido Comunista. Você, Bom, ainda Roberto hoje, Freire também deve foi existir um dia, né? colegas dele no Partido Comunista. Eu conheci alguns. Professora, Mas como é que tu acha que se deu esse processo, Chico? Como é que se explica isso, assim, com relação ao SEBRAP e a Não, uma o trajetória SEBRAP como essa? não. O SEBRAP é uma instituição de pesquisa. O SEBRAP, Mas ela nasceu com outro perfil, né? Quer dizer, assim, ela aglutinava intelectuais de oposição, né? ela ela nasceu virou- sob circunstâncias muito especiais. Primeiro, a ditadura feroz anulou a Universidade de São Paulo, que era a principal centro de elaboração, de interpretação do Brasil, na verdade, menos do que o Rio. Deve ser reconhecido, porque São Paulo mira sempre no próprio umbigo. O Rio conhecia muito mais o Brasil do que os intelectuais de São Paulo. Os intelectuais de São Paulo estudavam Marx, mas não conheciam o Brasil. De qualquer maneira, o SEBRAP reuniu um grupo de gente. A ditadura anulou a universidade e
essa gente se juntou no SEBRAP. A liderança era Fernando Henrique, evidentemente. Não dá para negar. Eu não faço parte daqueles que hoje querem dizer o Fernando Henrique sempre foi assim. Eu não faço. Ele era um tipo de esquerda, não radical, embora tenha sido do Partido Comunista. Quando eu cruzei com ele, trabalhei 12 anos, era uma pessoa de esquerda. E por que deixou de ser, professor? O que é que foi? Fez uma autocrítica? O que é que foi que houve? Eu não sei, só Freud explica. Professor, São processos, não, são processos que você não conhece na intimidade. Né? Eu acho que um pouco porque o Fernando Henrique, como um tipo inteligente que é, decifrou que no Brasil ninguém chegará ao poder se disser que é de esquerda. Uhum. E ele foi... Mas a Dilma não nega o passado dela. A Dilma não nega o passado dela, nem que foi de esquerda. E chegou. Não ao poder, mas ao governo. Mas você acha que ela faz um governo de esquerda? Não. Não, mas ela não nega que é de esquerda. Mas ele queria chegar... O Fernando Henrique foi presidente da Associação Internacional de Sociologia. Você não chega a esses lugares batendo no peito e sou de esquerda, leio Marx. Professor, o senhor ainda tem contato? O senhor sempre foi amigo do Fernando Henrique. O senhor ainda tem contato com ele? E não, caso não tem. positivo, o senhor não conversam? Não temos porque ter intimidade. Eu sou de outra classe social. Eu não navego nas alturas em que ele navega. Não tem porquê eu estar procurando ele. Então, quando nos encontramos, tem uma conversa cordial e anódina. Agora, professor, o senhor disse que sobre o partido dele, o PSDB, o senhor disse uma vez que o senhor achava que era um partido que iria se fragmentar e virar um partido de caciques regionais. Queria que o senhor falasse qual a sua opinião sobre o PSDB, que é um partido meio de centro-esquerda e agora não se sabe. Olha, o PSDB nasceu com uma grande esperança. Nós tínhamos o PFL, que era a herança da ditadura, fazia a direita brasileira. O PT fazia a esquerda. Havia um lugar vago na política brasileira. Esse lugar vago era o lugar de um partido laico, um partido republicano, um partido que não precisava ter cores ideológicas muito fortes. Esse era o lugar do PSDB. Agora, professor, olhando então... Ele virou de direita. Olhando então essa situação, professor, olhando essa situação, o senhor acha que a oposição oficial no Brasil tem salvação? Salvação? Não, salvação não tem não, porque se você colocar nesses termos, ou é o céu ou o inferno. Ela não vai para nenhum dos dois lados. Ela vai ficar nesse melê brasileiro, sem definição. Mas ela é importante, porque o papel da esquerda não é propriamente o poder. O papel da esquerda é civilizar o capitalismo. Foi isso que ela fez nos países da Europa Ocidental. O senhor se refere ao estado do bem-estar social? É uma construção da esquerda social-democrata, apoiada nos seus sindicatos, apoiada nos seus partidos. Quer dizer, essa é a tarefa da esquerda no mundo. É domar as forças arbitrárias do capital. Ao baixar os juros da forma como está fazendo agora, o governo Dilma não estaria... Não só, abaixar os juros é uma bobagem. Mas, Chico, o centro do capitalismo hoje está numa crise, na mais grave crise desde 29. Tá. Enquanto isso, o Sul não está tão ruim, né? O Sul nos parece em situação melhor. Quer dizer, que transformação é essa no sistema mundial
Quer dizer, como que se explica isso, né? E o que a gente faz hoje, quer dizer, que alternativa tem a esquerda, não só a esquerda, a teoria, né? A teoria radical, a crítica radical. O que a gente diz hoje para os jovens que estão organizados nos movimentos Occupy, no MST, nos partidos? Quer dizer, o que se diz para essa galera, quer dizer, assim, em defesa da utopia, né? O que se faz hoje? Quer dizer, o quadro do capitalismo é o pior dos mundos hoje. Né? Quer dizer, fizeram o bem-estar social, mas hoje estão numa crise que só teve um precedente. Essa crise não é exatamente uma crise do capitalismo. Ela é o contrário. Ela é uma crise de crescimento do capitalismo. Essa não é uma crise derrocada do capitalismo. Ela é uma crise de crescimento exponencial. É que o eixo do desenvolvimento deslocou-se para a Índia e China. Você tem... a China e a Índia colocaram no mercado de trabalho 500 milhões de trabalhadores que o Ocidente capitalista não conseguiu fazer em 300 anos de história. Essa é que é a revolução. E isso deslocou o conjunto de forças mundiais de uma forma que ainda não sabemos onde vai dar. Mas o Brasil caminha em direção a... Perdão, mas na Europa a crise política é grave. Quem manda na Europa são os bancos, são as grandes forças. Há uma regressão nas eleições, há o movimento dos indignados na Espanha, mas é eleita a direita. Na Grécia, polarizou um partido de esquerda e foi eleita a direita. Há todo um movimento para tirar os direitos dos trabalhadores. Isso era mais ou menos previsível, Mário. Isso era mais ou menos previsível. Não é desejável, me entendam bem. Teoricamente era mais ou menos previsível. Há um grande teórico da social-democracia alemã, chamado Rudolf Hilferd, que dizia isso no começo do século XX. Lutando contra o Bernstein, que era outro grande teórico da social-democracia. Esse foi renegado por Lenin. Reformista. O que é que o Bernstein dizia? Preste atenção à classe média. Não é a classe operária que decidirá sobre a civilização, vai ser a classe média. Todo mundo achou que ele era um reformista e um renegado miserável. Hilferding foi por outra pista. Ele foi estudar as formas financeiras do novo capital, de modo que isso era completamente previsível, segundo essa pista teórica. Faltou força à sociedade europeia para dizer não a esse caminho. Faltou força porque quem resiste ao bem-estar? Quem resiste ideologicamente ao bem-estar? Você sabe, todos nós sabemos, que o estado do bem-estar financia até férias. Mas esse filósofo, o Slavoj Žižek, saiu até no blog da Boitempo. Ele publicou um artigo recente dizendo que em Atenas, à noite, em certas periferias, grupos armados de milícia de extrema-direita perseguem os imigrantes, batem nos imigrantes, que é uma coisa... Esse tipo de regressão, o senhor acha, tende a se alastrar na Europa? São formas parafascistas, né? Não tem. Não tende a se alastrar. Apesar de toda a crise, mesmo num país como a Alemanha, que é um país muito especial, porque é o líder, na verdade, da União Europeia, o partido, mesmo governos conservadores, não conseguem fazer regredir os direitos sociais.